Querida, nesse momento nós estamos aqui através do canal Samuel Xinguara, né? E antes de nós começar aqui o assunto, nós vamos estar falando aí sobre a origem, um pouco da origem da Bíblia. Mas antes de começar, eu quero que você nos ajude aí. Deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu, se inscreva aí, ajude aí a você estar compartilhando aí com seu amigo, ajude aí o canal desse servo de Deus Samuel de Jesus, mas o canal conhecido como canal Samuel Xinguara. Nós queremos falar um pouquinho aí sobre a origem da Bíblia com você, tá? Todo mundo sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está falando conosco através da sua palavra. A Bíblia também ela não teve a origem, né, do homem, através só do homem. Ela teve a ajuda do homem, é escrito, o homem escreveu, mas a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo aos 40 escritores que escreveram a Bíblia. Você pode acompanhar aí uma referência em 2 Pedro capítulo 1, verso 21, tá? A Bíblia, ela também tem duas características da sua origem. Uma dessas características é a revelação. Deus, através da sua palavra, se revelou aos homens. Você pode acompanhar uma referência lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 também. Capítulo 1 e o verso 1, ou seja, o capítulo 1, verso 1. A segunda característica da origem da Bíblia é a inspiração, tá? O Senhor, através do Espírito Santo, inspirou os 40 escritores que escreveram a Bíblia, tá? Também aí você pode acompanhar uma referência no 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16. A Bíblia, ela foi escrita aí num período aproximadamente de 1500 anos, tá? Ela teve aí a sua escrita através aí, ou seja, no período de 1500 anos aproximado. A Bíblia, ela teve também 3 línguas, né, originárias que foi escrito a Bíblia. A primeira língua foi a língua hebraica, a segunda língua foi a língua aramaico e a terceira língua foi a língua grega, né? E os materiais que foram, os primeiros materiais que foram escritos a Bíblia, um dos primeiros a gente pode citar que foi a pedra, né? A pedra. Por que a pedra? Moisés, quando desceu do monte, ele estava no monte falando com Deus. Quando ele desceu, ele trouxe 2 tábuas, né? Me parece que foi 2 tábuas. E essas tábuas trouxe nela, era tábuas de pedra, tá? Era tábua de pedra e trouxe aí escrita sobre essas tábuas os 10 mandamentos. Então foram aí pedra, o primeiro material usado para se escrever a palavra de Deus. O segundo material foi o papiro, né? O papiro, ele era extraído de uma planta originária do rio Nilo, que se também localizava ali no Egito. O terceiro material foi o pergaminho, tá? Pergaminho era extraído de peles de animais. Uns vai dizer que essas peles eram de bezerro, outros vai dizer que era de carneiro, de ovelha, tá? Essas peles eram trabalhadas até extrair um material, que esse material se escrevia a Bíblia, tá? A Bíblia, ela tem as suas 2 grandes repartições. Quais são elas? A primeira repartição, o Antigo Testamento. Segunda repartição, o Novo Testamento. A Bíblia também, ela tem as suas divisórias de grupos, né? Lá no Antigo Testamento começa a primeira divisória de grupos são os Pentateucos, né? Pentateuco, penta quer dizer 5 e teucos, rolos ou livro, tá? E os Pentateucos foi escrito pelo Moisés, que são os livros da lei, o Canô, tá? O segundo grupo de livro é o livro histórico, né? Também do Antigo Testamento. O terceiro grupo é o grupo dos livros poéticos. O quarto grupo é o grupo dos livros profetas maiores. O quinto grupo é o grupo dos livros profetas menores, tá? E nós agora chegamos aí no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele começa
com os 4 evangelhos, que também alguns conhecem como os livros da biografia, que traz aí a biografia de Jesus Cristo, contando, né, o nascimento, de quem Jesus era parente, traz aí toda a genealogia de Jesus Cristo. Então, são aí os 4 evangelhos. Os primeiros 3 evangelhos, que são Mateus, Marcos e Lucas, né? Esses 3 primeiros, eles são conhecidos como os livros sinóticos. Por que sinótico? Eles são bem parecidos, né? Eles têm aí um paralelismo entre si. Então são conhecidos aí como os livros sinóticos ou sinópticos, tá? Que são aí sinópticos ou sinóticos, como você quiser descrever. O primeiro, aí vem agora as divisórias, que são os primeiros, o Evangelho, os 4 Evangelhos. Depois vem um livro histórico, apenas um livro histórico aí no Novo Testamento, que é o livro de Atos, que também foi escrito pelo Dr. Lucas. E depois nós temos aí 13 epístolas paulinas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Depois nós temos aí 8 epístolas gerais ou universais, que também foram escritas, a maioria delas pelo apóstolo Paulo. E um livro conhecido como livro profético, que é o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. A Bíblia, ela tem no total de capítulo 1189 capítulos. Ela tem também no total de versículo 31.000, tá? E 102, ela vai depender da tradução da Bíblia, vai aumentar um pouco, tá? Então, a Bíblia tem no total de capítulos 1189. De versículo ela tem 31.102, aí vai aumentar um pouquinho, dependendo aí da tradução da Bíblia. Essa é um pouco aí da origem da Bíblia e também um pouco da Bíblia, né? Quando se fala da origem, aí a gente tem que descrever a Bíblia, que ela tem aí no seu total de 66 livros, né? Sendo que no Antigo Testamento são 39 livros, no Novo Testamento são 27 livros, total de 66 livros. A Bíblia, ela tem uma pequena miniatura que representa a Bíblia, que é o livro de Isaías. Por que uma pequena miniatura? Porque o livro de Isaías tem o mesmo total de livro, ela tem o mesmo total de capítulos, que são 66 capítulos, que é o livro de Isaías, tá? Isso aí foi um pouco da origem da Bíblia. Nós descrevemos aí os materiais, descrevemos um pouco as 3 línguas que foram escritas a Bíblia, descrevemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, foi inspirada por Deus, ou seja, é o único livro que, quando você está lendo, o autor está presente, que é Deus. É por isso que é um dos livros mais vendidos sobre a terra, mais propagado sobre a terra, e é um dos livros que nunca foi ser arquivado em biblioteca, porque o Espírito Santo sempre está presente e Deus também sempre está presente na leitura desse livro sagrado, tá? Que Deus abençoe. Nós descrevemos aí um pouco da Bíblia. Acompanhe o nosso canal, nós temos vários vídeos já aí, tá? Que você pode ajudar aí o crescimento do nosso canal, que é o canal Samuel Xinguara. Entre lá, deixe o seu joia, se inscreva se você ainda não é inscrito, aperte o sininho e nos acompanhe. Um abraço de Samuel de Jesus Cristo, evangelista, obreiro da casa do Pai, e sempre estamos aí na eminência de propagar o Evangelho do Senhor e sempre cumprindo com o ID de Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.